8 meses de governo Jair Bolsonaro é possível estabelecer algumas características do governo, vamos chamar de bolsonarismo, com muito exagero. Não é uma ideologia, uma doutrina, nem um conjunto de ideias, nem uma visão de mundo, vamos chamar de bolsonarismo. São frases, ações meio desconexas, mas que é possível estabelecer uma relação entre todas elas. Uma das questões óbvias é o desprezo pelas instituições democráticas. Ele odeia a democracia, odeia a independência dos poderes, odeia a Constituição. E age, sistematicamente agiu, nesses 8 meses, contra a Constituição. Inúmeras vezes. Por exemplo, na defesa da tortura, quando a Constituição é clara sobre isso. No ataque aos países vizinhos, quando está clara a nossa Constituição, como é que são estabelecidas as relações diplomáticas. O ataque aos direitos humanos, que está na nossa Constituição. Então ele tem desprezo pelas instituições democráticas. Isso é uma característica que se repetiu durante esses 8 meses. Um outro ponto, o discurso da força. E aí é claramente um discurso neofascista. Não o fascismo de Benito Mussolini, aquele do Partido Nacional Fascista, fundado em 19 e em 22 toma o poder na Itália até 1943, porque ele não consegue ser um Benito Mussolini. Não é um líder de massas, não é um bom orador, não tem cultura, oposto do Mussolini, né, que tinha toda uma história de vida, de que vinha do campo do socialismo, nada disso. Né? Então não dá para compará-lo com o Benito Mussolini. Mas em algumas ideias lá que ele ouviu, porque ele não lê, é um homem não afeito à leitura, né? Ele não gosta de leitura, ele odeia a leitura, ele ouviu em algum lugar, mas claramente é um pensamento neofascista, que ele se apropria de algumas frases, nem ideias, porque ele não tem condições de elaborar ideias e tal. É reacionário, portanto não é liberal e conservador. Não dá para chamá-lo de liberal ou conservador no sentido clássico. Ele é reacionário, ele está fora do campo democrático. Os liberais estão no campo democrático, os conservadores estão no campo democrático. Ele não, ele é reacionário. E essa é uma característica do vamos chamar de bolsonarismo. A dificuldade de conviver com a democracia é evidente. Não vale nem a pena a gente... A prática desses 8 meses demonstra isso assim, mas de forma inequívoca tal. Outra coisa, a resistência à modernidade, a dificuldade de entender a complexidade da modernidade do século XXI, em todos os sentidos. Né? Não é só o que ele chama, entre aspas, de ideologia de gênero, que não existe, mas em tudo, nas questões políticas, nas questões econômicas, do entendimento do Brasil, do que está ocorrendo no mundo. Ele não consegue entender, ele olha para o passado, ele não consegue entender o que está ocorrendo no Brasil, o que está ocorrendo no mundo. Uma outra coisa interessante é o desprezo pela cultura, ele odeia a cultura, e aí lembra um pouco o franquismo. Né? Lembra daquele ministro de Franca, aquele general, que disse, quando eu ouço falar em cultura eu puxo o revólver. É o Bolsonaro, ele odeia a cultura. Também é uma característica dessa, vou chamar de visão de mundo para exagerar, né? O ódio à cultura. E a utilização oportunista dos evangelhos com base de apoio. Ele se diz católico, mas a todo momento está nas igrejas evangélicas aí. E também não é, porque é falso, seus postulados são anticristãos. Ele defende a tortura. O cristianismo defende a tortura, ele defende tortura, defende torturador, tem como herói o Ustra, elogia ditaduras, elogiou agora Pinochet outra vez, segunda vez, não pode ser, elogiou Stroessner, ditador paraguaio, quando foi a Itaipu, né? Ladrão, pedófilo, corrupto, assassino, agora inclusive encontraram em Cidade do Leste mais um campo de tortura, ele elogiava, do Stroessner, ele elogia a tortura. Isso tem a ver com o cristianismo? Não tem nada. Mas essas são algumas das características do chamado, entre aspas, bolsonarismo. A pergunta que fica, acho que minha, creio que de muitos de vocês, é até quando isso vai durar? Né? Até quando? Porque você não tem uma ideologia construída a priori, são postulados que ele vai apresentando no momento, ideias, frases, tudo de uma forma desorganizada, caótica, porque o governo é um caos, é uma bagunça. Agora, o bolsonarismo é antidemocrático. Como é possível conviver uma ideologia neofascista, que é o bolsonarismo, e Bolsonaro é um neofascista, com as instituições do Estado Democrático de Direito? Como é possível conviver o neofascismo bolsonarista com a Constituição Liberal Democrática de 1988?